Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E hoje o programa vai debater sobre o papel da mulher na história do Brasil. Por isso eu converso aqui com a professora Eliane Navarro, ela que é professora de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Professora, muito obrigado pela presença aqui no Ação Nacional. Eu que agradeço o convite de estar aqui no programa e boa noite à audiência de vocês. Bom, qual é o papel da mulher na história do país? Olha, eu acho que o papel da mulher na história do país é difícil a gente mensurar qual seria o papel. Eu acho que a gente tem que pensar no papel da mulher na vida das pessoas, na vida da família. E quando a gente imagina na história do país, a gente imagina o que é essa mulher, que é uma dona de casa, que é uma mulher que faz parte de uma vida familiar, mas a que ao mesmo tempo entende que ela tem que ir para o mercado de trabalho, tem que ter direitos civis e tem que batalhar por isso. Então, quando a gente olha na história do país, nós podemos começar a imaginar que a partir dos anos 20, as mulheres começaram a assumir um protagonismo maior na defesa da sua participação civil na sociedade, tentando organizar um pouco mais. Por que os anos 20 e por que a gente fala isso? Porque quando a gente pensa nas primeiras fábricas no Brasil, o processo de industrialização, as mulheres chegaram nesse momento. Né? Nessa época, né? Exatamente, foi nessa época. E nessa época elas começaram a trabalhar em fábricas de tecelagem, aqui em São Paulo. Nós temos um processo de industrialização que absorveu muitas mulheres nessas atividades. E nesse momento, por conta de toda uma conjuntura política que se formava, por conta de uma influência europeia, você tem movimentos anarquistas, movimentos aí por buscas de direitos, e nesse momento as lutas das mulheres foi muito forte, porque havia jornadas excessivas de trabalho, condições muito precárias. Então, nesse momento, começou-se uma marcha muito grande, uma luta muito grande por melhores condições de trabalho. Então, elas marcaram um movimento naquele momento, lá nos anos 20. Na sequência, você tem nos anos 30 um processo de industrialização mais forte, começado com Vargas. E aí, nesse momento, Getúlio Vargas começa a instaurar a CLT, né, direitos trabalhistas, e nesse momento essa luta fica mais fragmentada, porque quando Getúlio resolve implementar essa legislação trabalhista, é como se ele universalizasse já determinados direitos e fosse fragmentando um pouco dessa discussão das demandas das mulheres naquele momento. Até assim, nesse período aí também que a mulher começa a votar, né? 1934. Sim. Então, aí era um pouco isso que eu queria, essa diferença que eu queria fazer. Se em determinado momento você tem uma luta por questões trabalhistas, há também uma luta muito forte por direitos civis. É votar, é o direito a condições iguais de trabalho, é o direito... São vários direitos que as mulheres desejam ter naquele momento, divórcio, futuramente, que se misturam com as questões trabalhistas. Né? Então, nesse momento, se a gente for pensar na trajetória dos direitos civis, nós conseguimos muitas coisas. Por quê? Porque havia uma estrutura de confederações, federações, etc., que deram conta de atender Berta Lutz, não sei o quê. Você tem alguns movimentos feministas naquele momento, Pagu, você tem algumas lideranças ali que avançaram em alguns direitos. Mas, ao mesmo tempo, quando se pensa nas questões trabalhistas, esses direitos ficaram todos embaixo da CLT. E aí, quando fica embaixo da CLT, depois, nos anos 60, você teve depois uma nova onda disputando direitos à maternidade, direitos a algumas proteções à mulher no mercado de trabalho que não estavam ainda naquele momento na CLT. Até voltando um pouquinho lá atrás, né, a gente pode ver que, antes até de 1920 aqui, né, a gente vê que a mulher realmente, assim, ela não tinha os seus direitos realmente devidos, né? E ela era totalmente submissa, né? Mas por que disso? Porque vem
uma ideia europeia, é isso que eu posso dizer? É essa a palavra correta? Eu não sei se dá para dizer que cultura? é uma cultura. É uma cultura e é uma questão de papéis familiares que se reproduzem na sociedade. Quando a gente pensa na questão trabalhista, é interessante que a gente sempre pensa que o homem é que vai ser o provedor e a mulher vai cuidar da prole. E isso é algo que muitas vezes, eu acho que essa discussão é uma discussão que dá para levar para diversos pontos e tudo mais, até que ponto, de fato, tem que haver essa divisão sexual do trabalho. Ou seja, quando se imagina em culturas assim, indígenas e tal, culturas mais... o que a mulher cuida da prole e da agricultura e o homem sai para caçar. E é como se fosse a questão da força definindo os papéis. E é como se isso ficasse arraigado na sociedade futuramente, né? Você não precisa mais ter a força para caçar, mas o homem continua tendo esse papel. E o que muitas vezes pelo menos na minha percepção, aí é uma coisa de percepção, é que culturalmente você reproduz isso. É como se as próprias mulheres criassem os homens para ter esse papel e as próprias mulheres, evidentemente, criam mulheres para exercer um outro papel dentro da família. E isso acaba configurando, sem muito questionamento, um determinado padrão de ação. Isso vem da Europa? Não sei se vem da Europa. Eu acho que isso está colocado pela divisão mesmo, talvez seja a natureza mesmo, mulher, homem, tem diferenças, né? E eu chamaria a atenção dessa diferença, que é a reprodução. A reprodução é uma característica da mulher e cuidar da prole acaba sendo a característica da mulher, pelo menos durante um período de tempo. E por isso, esse tipo de cuidado teve que ser transportado quando você pensa no mercado de trabalho, porque, de novo, a mulher cuida da prole, a mulher cuida da casa, mas a maternidade é algo importante que diferencia aí nesses papéis. Sem dúvida. Ainda há algumas culturas no mundo atual que ainda colocam a mulher ainda como submissa, né? Sim. Tem outras culturas de países mais árabes e coisas desse tipo, que a gente pode dizer, né? Sim, é que traz essa ideia da reprodução, né? A mulher cuida da reprodução doméstica e o homem cuidaria da reprodução material. A reprodução da família. E a reprodução não só a prole, mas o cuidado com a casa. Então, é como, até tem aquela fala que eu acho até por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Minha avó vivia falando isso, né? Aquela ideia de gerenciar a casa, cuidar da casa. Mas, e até é interessante porque muitos homens colocam esse papel como algo que não é para ser exercido por eles. Então, a disputa das mulheres está muito mais nesse campo também. Por que ela necessariamente tem que cuidar da casa, organizar a casa, cuidar dos filhos e o homem só trabalha, né? Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela enfrenta esse desafio, que é um desafio cultural e é algo que se torna muito mais complexo porque muitas vezes a própria mulher aceita esse papel. E aí, quando ela aceita esse papel e reproduz esse papel, eu acho que complica mais ainda, porque novas gerações estão surgindo aí ainda com essa visão de que a mulher ela tem que ser cuidada pelo homem para que ele possa sair e que ela cuide do seu espaço, território ainda, né? Sim. Você acha importante que a mulher exerça um papel de liderança em qualquer setor? Bem, por suposto, eu acho que isso é uma questão importante, né? Eu acho que a questão da liderança, eu acho que a mulher exerce uma liderança. Ela já tem essa característica natural da liderança, só que muitas vezes ela fica restrita ao seu espaço doméstico, né? Eu acho que a mulher, ela tem capacidade de liderança, assim como o homem. Eu acho que nessa questão não tem diferença, mas por que é importante essa liderança? É justamente para quebrar barreiras, é mostrar que existem possibilidades que você não precisa ser submissa, que você pode ter um trabalho, que você pode exercer a sua função com
honestidade, com capacidade e etc. Então, qualquer setor da vida, né, seja dentro de casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu espaço político, essa liderança ela acaba servindo como um exemplo para outras mulheres. Quais seriam essas vantagens dessa liderança? Olha, eu costumo dizer, embora eu acho que existem características que a gente pode dizer que sejam mais femininas ou masculinas, mas eu tendo eu não gosto desses rótulos, né? Eu acho que as características que geralmente são atribuídas à mulher seriam características de organização, características de um pouco mais de doce, ser mais doce em algumas formas de ação, menos agressividade, mas também não sei se isso é verdade, né? Eu digo, o imaginário leva a isso, mas eu acho que não necessariamente é isso. Eu acho que a importância da mulher ocupar esses espaços é muito mais pela representação da ocupação desse lugar. A mulher está ocupando, ela pode ser exatamente o que ela quiser ser, não o que alguém disse que ela pode ser. Eu acho que é nesse sentido que a mulher tem o direito de buscar as suas lideranças, as suas habilidades, seus espaços no mercado de trabalho, na sua vida, enfim, ela tem direito a ser o que ela quiser ser. Será que hoje a gente pode ver de uma forma mais comum a atuação da mulher? Eu acho que a gente é muito privilegiado, nós conseguimos enxergar, a gente já nasceu num mundo em que muitas conquistas foram feitas, principalmente nos anos 60, que você teve um avanço enorme dessas conquistas, e hoje é até às vezes estranho a gente falar disso, né? Que a mulher pode votar, que a mulher pode trabalhar, que a mulher pode se divorciar, que a mulher pode criar seus filhos sozinhas, que ela pode buscar a sua identidade, né? E o que eu acho que é dramático hoje é que, de alguma forma, a gente está vendo algum desses direitos sendo perdidos, ou algumas mulheres permitindo que essa conquista escorra pelas mãos, porque enxerga muito dos movimentos como se fosse um enfrentamento aos homens, quando na verdade não é um movimento, sei lá, feminista ou um movimento de emancipação da mulher, não é um movimento contrário à força masculina, nem querer ocupar o lugar do homem, ao contrário, é um lugar, é a ocupação do seu espaço. Porque toda uma geração também, né? É toda uma geração que veio e que não está... É diferente de falar assim, olha, minha avó, né, viveu uma situação totalmente diferente do que a minha mãe e do que minhas irmãs. Sim, existem algumas falas que são muito comuns, né? Assim, eu pessoalmente mesmo, na minha família, muitas vezes eu já ouvi minha mãe falar, nossa, mas seu marido que vai fazer a comida, mas como é que vai ser? Eu falo, mãe, mas ele cozinha melhor do que eu lavo louça melhor, não existe problemas em relação a isso, né? Mas para ela tem, mas eu tenho que entender que lugar era aquele, que momento era aquele quando se conformou, por isso que eu acho que é muito mais uma questão de cultura, de costumes, do que propriamente uma mudança no padrão social. Né, que é uma luta, não é uma coisa fácil. Né? Bom, essa é a programação nacional. A gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já.